queridos inscritos do canal Escola de Jesus Orlando Ribeiro. Se estão aqui é porque apreciam o conteúdo do canal e por estarem aqui evoluirão suas consciências, um upgrade consciencial, uma atualização holística de tudo que está em sua volta, visão holística, terceiro olho, glândula pínea, enigmas da antiguidade. O que estava oculto está sendo revelado. Para entender melhor o conteúdo deste vídeo, aconselho ver antes o vídeo com o título O Deus Completo Absoluto e o Deus Elohim e a Gênesis de Adão e a Gênesis de Eva. Como foi dito no vídeo anterior, nos primórdios dos tempos, quando o planeta não havia nenhum tipo de vida, o planeta foi visitado por consciências superiores, vindos de uma dimensão, civilização tecnologicamente avançada, e semearam a vida aqui, neste planeta. Após semearem a flora e a fauna e a vida marinha, criaram também consciências, macho e fêmea, semelhantes a eles, para cuidarem da terra. Como já sabemos, aqui é o Deus Elohim plural, dextra e sextra, 72 emanações do bem e 72 emanações do mal. Também são machos e fêmeas. E essas duas partes em reunião decidem pôr os homens à prova, o crivo. E quem passar na prova, no teste, no game over, receberá o prêmio máximo, o galardão, a eternidade. Muito tempo depois, Moisés escreve, Gênesis 6:2, e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos da unidade Elohim, que as filhas dos homens eram belas, lindas, esculturais, e escolheram as mais perfeitas para eles. Lembra da reunião de Elohim? E que ele é dual, bem e mal? Foi eles que propuseram o crivo. Uma parte deles, da secta de Elohim, decide aumentar o nível do game, jogo, e descem suas vimanas, naves espaciais. Agora sim, é uma invasão alienígena. E aos pés do Monte Hermon, nos dias do profeta Jared, eles dão início ao plano. E os humanos disseram, agora os deuses desceram para ficar. E eram uma unidade de 260 anjos. E saíram escolhendo entre as filhas dos homens, as mais belas, as mais lindas, as mais esculturais, e transavam com elas, e as mulheres não os rejeitavam, chegando ao ponto de não querer transar mais com os homens. Livro de Enoque, citado por Judas, Hebreus e Pedro. Como tudo na vida são escolhas, elas poderiam dizer não aos anjos, rejeitar. A vida é feita de escolhas, mas o ego, diabo, fama, ter, ser, poder, ostentação, elas se achavam as especiais da humanidade, se orgulhavam de terem sido escolhidas pelos deuses. E se eram tão belas, era porque tinham nascidas para os deuses e não para os homens. Escolheram ir após outra natureza que não era humana. E os anjos continuaram a transar com elas. E elas engravidaram e deram à luz a um ser híbrido. Não era humano, não era anjo. E esses seres, com o passar do tempo, se tornaram gigantes. E juntos com os deuses criaram de tudo. Ensinaram os homens a construir todos os tipos de armamentos bélicos. Várias tecnologias, grandes nações se ergueram com seus exércitos governados pelos gigantes, semideuses,
que eram dotados de grandes conhecimentos, sabedoria e poderes mentais. Grandes estruturas piramidais foram erguidas em toda a Terra. Foram travadas gigantescas batalhas entre os gigantes por poder, que muitas vezes os pais, os deuses, tiveram que interferir. E o crivo foi aumentando, e a violência chegou ao ápice, e a mortandade de humanos chegava a milhares, e a humanidade escravizada na manutenção e provisão de alimento para os gigantes e gigantas. A terra exauriu seus recursos naturais e ficou difícil alimentá-los, e começaram a comer os grandes peixes marinhos e os animais do campo, grandes monstros selvagens, dinossauros, e sua fome não cessavam. E quando as espécies estavam quase em extinção, eles se voltaram para comer a carne humana e a beber seu sangue, e a Gaia reprovou os monstros. E a classe mais baixa dos humanos, que não servia às mesas da realeza, mas que viviam nos bairros pobres e nos interiores, se dispersaram, fugiram para todos os lados para dificultar a captura. E viviam em subterrâneos e cavernas da terra, o primeiro apocalipse humano. E os aparatos tecnológicos dos gigantes, carros voadores, motos voadoras, sobrevoavam os esconderijos humanos, e o caos e o medo se espalhou em toda a terra. E depois de um tempo, os dispersos que viviam separados, fugindo das grandes perseguições, viajam grandes distâncias para ficarem todos juntos e facilitar a sobrevivência. E unidos se tornam uma unidade, um Errad, habitando no subterrâneo da terra. E lá lembram dos velhos deuses, dos deuses dos seus antepassados, que sempre interferiam quando estavam em grande aflição. E ali na grande sepultura da terra, a unidade, a Errad humana se abraçam, se tornam um só desejo, fundindo-se com o todo. E a mãe Gaia, mãe natureza, que sempre alimentou seus filhos, estremece em todo o continente Pangeia, liberando grandes descargas energéticas que, juntas com os desejos, energias, clamor da Eclésia, chega à destra do Criador. E começa a operação de equilibrar a balança. A Sextra se retira do grande palco, teatro que atuavam. Primeiro o caos, agora a ordem. E o juízo começa primeiro pelas mulheres que transaram com os anjos. A destra do Elohim enviaram seus carros de fogo e foram abduzindo todas elas, de todas as partes da terra, e trazidas para a grande nave laboratório, a semeadora, que ficava em uma órbita geoestacionária. E ali em seus laboratórios quânticos fizeram alterações em seu DNA, misturando genes humanos com o de animal marinho. E elas tiveram guelras e caudas como os peixes, e as trouxeram de volta à terra e as lançaram nos oceanos da terra, para que fique como exemplo que escolhas ruins têm consequência. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como tudo aqui nessa existência é macho e fêmea, foram criados machos para elas se relacionarem e gerarem uma nova espécie. E a Errad, que habitava nos subterrâneos da terra, foram abduzidos pela destra do Elohim. Estes são os que estão diante do Deus da terra e que agora aguarda os que no futuro estão por vir, os primeiros salvos da primeira Matrix.
E enquanto se desenrolavam os fatos, Noé, o geneticista, concluía todos os preparativos da arca, barco submarino, e o Elohim, à destra do Criador, continua executando os seus juízos, e desta vez é na consciência dos gigantes, que começaram a ter sonhos perturbadores. Nos seus sonhos, viam a terra ser inundada por um grande dilúvio. Fonte: o livro dos gigantes, apócrifo. E esses sonhos os aterrorizava todas as noites, e já não dormiam nem comiam. E se reúnem em conselho para debater o assunto, para achar um meio de resolver o problema. E lembram do profeta Enoque, e o procuram para saber o que fazer nessa situação, pois Enoque sabia de tudo o que acontecia no reino dos homens e no reino imaterial, e não o encontraram, pois não estava mais nessa dimensão. Tinha sido abduzido por um disco mandalá de 7 cores, e ficaram aterrorizados, angustiados com a notícia, e um espírito de medo, pavor, temor e tremor se apoderou deles, e tornando a se reunir em conselho para saber o que fazer, e juntos decidem ir aonde Enoque está, e escolhe entre os membros um Nefilim por nome, Malhai, para empreender uma viagem dimensional e dizer a Enoque que todos os gigantes aguardam as suas palavras. E Malhai, a bordo de sua nave, dá início a uma grande missão cósmica. Diz o texto que ele teve êxodo e chegou até Enoque e relatou tudo o que estava acontecendo. Enoque diz que os males que eles praticaram na terra foi tão grandes que a Gaia, Mãe Terra, gemia dias e noites por não poder mais alimentar seus filhos. E os gemidos dos seus filhos subiu até a destra do Criador. Enoque diz mais: vai haver consequências por causa das suas escolhas maléficas. Vai e diga a eles: o juízo, destruição é vindo sobre toda a carne, devido às alterações genéticas, animal, vegetal e humana. Tudo foi alterado, misturando espécies com outras espécies e criando aberrações, abominações. Tudo foi monstrificado e não há perdão para um ato tão abominável. Diga aos filhos da sexta que reprovados estão, agora parta. Malhai retorna para dar as más notícias aos gigantes, e um tempo depois sobreveio tudo que Enoque relatou. A destra do Criador, o Elohim, fez chover 40 dias e 40 noites, e as águas permaneceram sobre a terra durante 1 ano, e expirou tudo que era vivo na face da terra. O Criador resetou a Gaia e a reiniciou com o geneticista Noé. E muito tempo depois, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, no ano 4000, a destra do Elohim envia uma manifestação ufológica à Terra. E uma emanação se apresenta a uma moça virgem e diz: menina de sorte, feliz e de bom caráter. E depois de umas explicações, se relacionaram sexualmente e foi gerado Jesus Cristo, o Deus em carne. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Fazendo assim o canal se fortalece e cresce. Forte abraço.